Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Seis Maria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Antes de sair de casa, aprendi a ladainha das vilas que vou passar na minha longa descida. Sei que há muitas vilas grandes, cidades que elas são ditas. Sei que há simples arruados, sei que há vilas pequeninas, todas formando um rosário cujas contas fossem vilas. Todas formando um rosário de que a estrada fosse a linha. Devo rezar tal rosário até o mar onde termina, saltando de conta em conta, passando de vila em vila. Pensei que seguindo o rio jamais me perderia. Ele é o caminho mais certo, de todos o melhor guia. Mas como segui-lo agora que interrompeu a descida? Vejo que o Capibaribe, como os rios lá de cima, é tão pobre que nem sempre pode cumprir sua sina. Inferência dizendo que a hora é hora. Ajuda os carregadores que o corpo quer ir embora. Tua incerência dizendo que é a hora da plantação. Ajuda os carregadores que a terra vai colher à mão. João Cabral sonhou uma poesia sólida, feita do peso da realidade. Nos seus versos calculados, revelou a beleza da pedra, do chão seco do sertão, do amor dos mal-amados, a explosão de uma vida severina. Um pensamento do Décio de Almeida Prado, que é um crítico de teatro, e ele dizia que Morte e Vida Severina funciona para o século XX, século passado, Morte e Vida Severina, assim como o Navio Negreiro funcionou no século XIX. Eles têm o mesmo peso por causa do pathos social, por causa da paixão social, né? Morte e Vida Severina tocava no nervo exposto, que era o problema do Nordeste, né, na década 50, 60, problema da seca e da migração, e que foca na pessoa do Severino, que é um retirante, mas todas as personagens que vão contracenar com ele também são severinas. O João Cabral publicou em 1956, mas foi só 55 por aí, mas foi só quase 10 anos depois, ou por volta de 10 anos depois, que ele teve um impacto muito grande. E eu acredito esse impacto à música do Chico Buarque. Quer dizer, a música transfigurou o texto. O texto é belíssimo, mas a música deu acessibilidade ao texto. Então, gente que nunca iria pegar um livro e leu o Alto de Natal, assistindo no teatro, foi impactado por ele. E uma coisa importante para se dizer é que foi uma parceria que o Chico Buarque fez com o João Cabral, quase que a revelia do João Cabral. E ele falou uma coisa que é perfeita. Ele falou que o Chico Buarque desentranhou a música que o poema dele continha. Quando eu fui chamado para fazer a música do Morte e Vida Severina, eu não sabia, mas foi a revelia dele. Ele não autorizou a montagem. Os diretores do teatro do Tuca, de São Paulo, o Roberto Freire, que era o diretor do teatro, ele resolveu montar na marra. E me chamou para fazer a música. Não sei bem porquê, acho que é porque ele era amigo da minha irmã, da Miúcha e tal. E eu era um garoto de 20 anos e fui fazer aquele trabalho herético, porque para ele
não caberia a música. E é difícil de musicar. A maioria das canções, na verdade, não são canções, são músicas que eu fiz para pontuar a fala, o poema. Uma ou outra eu consegui fazer que fossem cantadas, mas elas um pouco que expulsam a melodia, sabe? A poesia dele era árida, era mais bagaço que o doce da cana. A maior parte aqui não tem terra. A maior parte aqui não tem terra. Uns têm demasiado, que não precisa. E os outros se batendo assim porque não tem. Eu queixo mais da pobreza da terra porque é uma coisa mal organizada. Se fosse uma coisa bem organizada, que desse direito ao que não tem poder adquirir, a terra era outra. Imagine que outra gente de profissão similar, farmacêuticos, coveiros, doutor de anel no anular, remando contra a corrente da gente que baixa ao mar, retirantes às avessas, sobem do mar para cá, sols roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los é fácil. Simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar, nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar. Como foi para você adaptar uma peça que já era reconhecida, já era uma obra antológica em cinema, sabe qual foi o seu maior desafio? Uma peça que era considerada já um encontro de dois gênios, né? E você entrar para fazer parte desse time, isso foi animador ou te intimidou um pouco? Olha, eu quando vi a peça no Tuca, em São Paulo, primeira vez que eu vi a peça, eu fiquei muito impactado com a peça e sonhava de fazer um filme. Aliás, na minha época, todo cineasta sonhava de fazer um filme sobre Morte e Vida Severina. Eu me lembro que, com certeza, Jabor e o Leon, todos os dois queriam fazer também um filme. E eu fiquei com aquilo na cabeça de um dia eu vou fazer um filme sobre Morte e Vida Severina. Quando eu fui trabalhar na Embrafilme, fiquei muito tempo trabalhando na Embrafilme, trabalhando no cinema brasileiro. Então, quando eu saí de lá, eu tinha, digamos assim, um crédito, né, entre aspas, de fazer o filme que eu quisesse fazer. Então eu falei, bom, agora dessa vez eu vou encarar com Morte e Vida Severina. E aí fui falar com o João Cabral, né, com o João Cabral, e ele foi quem, na verdade, primeiro é engraçado, porque o João Cabral não gosta de música, né, detestava música, então eu detestava a música do Chico Buarque, detestava a música. E aí ele falou, mas Morte e Vida Severina, aquilo não vai dar filme, Morte e Vida Severina, aquele é um alto de Natal, aquele jeito dele falar, ele achava aquilo menor, né? Na verdade ele não tinha tanto apreço assim pelo texto. Aí ele virou para mim e falou uma coisa que para mim foi fundamental, né, para a adaptação do filme, foi assim, ele falou, misture com o Rio, né? Misture com o Rio, que é um poema dele chamado Rio, de Capibaribe, que é a mesma trajetória do Severino, nasce na serra e vai até o mar, né? O litoral, acompanhando o mesmo sentido do personagem, né? Do Severino, que sai do sertão e termina no mar. Então aquilo ali, com a mistura do Rio, me deu aí, surgiu a vontade de fazer uma coisa que depois eu nem sabia que eu tinha feito. Na verdade eu fiz um docudrama, né? Depois se chamou docudrama, eu não sabia que estava fazendo um docudrama, mas eu fiz um documentário sobre o Rio Capibaribe, em que o texto é o texto do poema O Rio, né? E ao mesmo tempo perseguindo a história, a trajetória do Severino. E a coisa que vamos dizer assim, que selou definitivamente a possibilidade, a vontade de fazer o filme foi ter encontrado o elenco do pessoal lá, do Luiz Mendonça, né? Luiz Mendonça tinha uma companhia, né, de nordestino e tal, aqui fazendo espetáculo. E quando eu vi a Elba, a Tânia e ele nesse espetáculo, eu falei, opa, esse aqui é o meu elenco. O filme foi feito muito pouco dinheiro, a equipe era muito pouca gente, né, 3, 4 pessoas às vezes, ou 2, 3 pessoas, às vezes eu sozinho com o som e com a câmera, entendeu? Então tinha um nível de precariedade bastante alto, mas de qualquer maneira era a maneira que eu tinha naquela época de fazer, porque também era um filme difícil de ser exibido naquela época, porque
porque estava em plena ditadura militar. Ditadura, a censura, o filme chegou a ser censurado, foi proibido de exportação. Eu não pude vender, eu tinha convites em vários festivais internacionais, uns 3 ou 4 festivais internacionais, que já tinham me convidado para fazer, porque o Morte e Vida tem um certo nome internacional. Eu também, eu tinha feito um filme, tinha ganho muito prêmio lá fora. Foi fácil dirigir o Morte e Vida por causa do calor dessa toda, né, dessa efervescência do cinema novo, ou foi mais complicado e mais limitador por causa da ditadura? Porque vocês faziam teatro pela arte, né? Olha, vocês não faziam pela questão... Nós fomos até presos, a equipe foi presa, nós fomos presos em Recife, estava filmando com o Zé Dumont na porta de uma fábrica e de repente veio a polícia achando que a gente estava sabotando a fábrica, tivemos que ir para a cadeia, falei até quem nos tirou da cadeia foi a Embrafilme. O empenho das pessoas era total, era o máximo, né, trabalhar. E tem um plano no filme, por exemplo, que eu acho que é um plano que eu defino assim como uma coisa que eu procurei fazer no filme, que é uma cena em que o Zé Dumont está no meio do pessoal e você não sabe se é documental ou se não é documental. Quer dizer, eu consegui juntar de uma certa maneira a ficção com o documentário e de uma maneira orgânica, assim, que ficou uma coisa bem legal, né? Eu queria que você me fizesse entender, naquele período, né, nos anos 70, se sua geração pensava o cinema como um produto de mercado, além de uma obra, né, artística, né? Pensavam em fazer negócio, digamos assim, com o produto, porque você, o Nelson Pereira dos Santos, faziam a sétima arte, né? Movidos pela paixão. Hoje o audiovisual, no audiovisual fala-se muito no produto. A gente queria mudar o mundo, na verdade. A gente queria fazer revolução, queria mudar não só o Brasil, como mudar o mundo. A nossa geração pensava grande, era pretensiosa, né? Extremamente pretensiosa. Então a gente, no bom sentido eu acho até, tinha um norte, né, naquele tempo. Aquele tempo as pessoas tinham mais ou menos respostas para problemas que a sociedade se criava, né? Isso, hoje em dia não, hoje em dia está tudo totalmente diferente, quer dizer, você não tem as perspectivas que um jovem hoje tem, que são completamente diferentes da que eu tinha quando eu tinha a idade que eu fiz Morte e Vida Severina, quando eu era jovem. Então as condições mudaram completamente, mas a gente não pensava em mercado nesse tempo. Sim. Um pouco depois, sim, a gente, quer dizer, uma nova leva do cinema novo, né, com o Bye Brasil, com Dona Flor e seus dois maridos, com Pichote, com alguns filmes que já tinham, digamos assim, uma intenção de conquistar o mercado, né? Mas em geral os nossos filmes eram filmes que a gente fazia pelo que tinha. Era vocês viviam com a máxima da câmera na mão e a ideia na cabeça, não é isso? Totalmente. A minha ideia era fazer coisa que mexesse com a cabeça das pessoas, né? Que você, vendo o filme, que você não saia da mesma maneira que você entrou, né? Esse até hoje é o que me move, né? O que me move é a curiosidade de fazer coisa que eu nunca fiz, né? E de mexer com a cabeça do espectador, fazer com que o espectador saia de uma maneira diferente, saia refletindo sobre aquilo que ele viu, não é simplesmente entretendo ele, porque eu acho que hoje o entretenimento, assim, puro e simples, ele já tem muito lugar, né? A televisão ela cumpre esse papel brilhantemente. Foi pensar em subverter. O que eu queria fazer mesmo era subversão, eu queria mostrar o Brasil pobre, o Brasil que é o verdadeiro Brasil para as pessoas da classe média, as pessoas urbanas que vivem aqui, que não conhecem o interior do Brasil, que não conhecem o Brasil. O Brasil, as pessoas não conhecem o Brasil. Então, eu queria fazer um filme subversivo mesmo. Eu acho que a censura estava certa, na verdade, entre aspas, obviamente, em proibir o filme, porque o filme é um filme chocante mesmo. Tem cena de gente pobre comendo lixo, entendeu? Procurando, entendeu? É um filme, vamos dizer assim,
Meu objetivo era esse, era chocar mesmo as pessoas com o real, né? Mostrar qual é. E o que é triste na Morte de Vida Severina é que o poema foi escrito em 1948 e o filme em 1970 e pouco. Se você for lá hoje, você encontra exatamente, você pode fazer hoje o Morte de Vida Severina e tem igualzinho. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco de fundo, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. O que representou para você como cantora, intérprete, participar, né, colocar sua voz nesse poema regionalista tão reconhecido pelo público, com músicas do Chico Buarque na série do Walter Avancini para a TV Globo? Bom, foi muita coisa. Quando a gente está fazendo, eu acho que eu não tinha noção de quão grande era tudo aquilo. Em primeiro lugar, eu já gostava do João Cabral de Melo Neto, eu fiz faculdade de letras, né, português e literatura, e achava lindos os poemas dele, né, do concretismo. Então, já achei super interessante participar, né, ter essa visão, também como pessoa de literatura como eu, do poema, da escrita, da poética, da métrica, enfim, daquela coisa do João Cabral. E a música do Chico Buarque violando, que todo quem não é na veia, né? Chico Buarque é da nossa veia. Então, eu achei muito bonito quando me chamaram, né? Muito bonito o que ia ser cantado, o que ia ser interpretado. E aí, na hora, a gente não pensa em nada disso, né? Na verdade. Eu achei ótimo, que bom, um trabalho bom, um trabalho, sabe, na TV Globo, um trabalho com Walter Avancini dirigindo, de João Cabral de Melo Neto, com música do Chico Buarque de Holanda, que legal, né? Na hora de fazer, você já incorpora, já é uma outra coisa. Quando você está no ambiente que foi gravado no interior de Pernambuco, quando você está no ambiente mesmo, aí a mágica acontece. Então foi para mim um aprendizado, foi uma delícia, foi uma emoção muito grande você estar ali fazendo aquela cena com aquele couro, com aquela cova, né? E a enxada, a caracterização, botaram um esmalte escuro nos meus dentes, me estragaram um pouco, realçaram marcas de expressão. Eu tinha 31 anos, eu acho, então realçaram marcas para fazer aquela coisa castigada, muito aprendizado. O Avancini me ensinou a fazer televisão, na verdade, porque eu fui formada primeiro cantora lírica, depois no teatro comecei em teatro musical. Detalhe, numa época onde não se usava microfone, ou seja, muita projeção, a coisa estriônica do teatro musical. E sua voz tem que atingir, sua voz, sua máscara, tudo seu tem que atingir a última fileira, né? Isso. Então, assim, e televisão é outra coisa, outra pegada, né? E o Walter Avancini me ensinou muito. É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. Cova grande pra tua carne e boca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe neste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe nesse latifúndio. É a parte que te cabe neste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe neste latifúndio. Como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte ofício ou bazar. Imagine que outra gente de profissão similar, farmacêuticos, coveiros, doutor de anel no anular. A minha experiência com cinema vem da infância, porque meu pai era dono de cinema no sertão.
Não é a mesma coisa que ser dono de cinema na cidade grande. Mas, de qualquer maneira, é uma arte muito expressiva, né? E muito mágica. E eu tive a graça de contactar, de estar muito próxima dela, ainda naquela coisa minúscula e incipiente, assim, insuficiente do meu pai, mas era cinema. A máquina rodava, o lençol branco era feito uma tela e as pessoas assistiam. Ali eu tive contato com o cinema americano, é lógico, que era o auge dos bang-bangs, western, né? John Wayne e companhia. Mas me lembro de um clássico na infância que marcou muito minha cabeça, assim, minha alma. Foi o filme com Sophia Loren chamado Duas Mulheres. Eu não esqueço nunca, considerado um pouco o clássico do cinema italiano. Eu nunca pensei em fazer cinema, não acho que sou uma atriz de cinema, não me considero. Sou uma pessoa que vem do teatro, a escola é o teatro. Quando me chamaram para fazer Morte e Vida Severina, eu fiquei muito tímida para aceitar, mas empolgada também em querer fazer um poema que desde sempre eu fui apaixonada. Eu sou apaixonada, eu sou fã de João Cabral, acho que ele é um dos maiores poetas do nosso país, do mundo. E eu sou uma filha do sertão que viveu a seca, viu a seca. Eu sou mais um severino retirante. Então, é um poema que me emociona, épico, quase épico. É um poema de, se eu não me engano, 1959 ou 60 ou 61, por aí. Quantos anos, meu Deus, que esse homem escreveu esse poema e ele continua vivo e vamos dizer, expressivo, atual, porque nós continuamos vivendo a mesma realidade dura da seca no sertão do nosso Nordeste. Então, João, eu tive a felicidade de representar para ele quando eu tinha mais ou menos 16 anos, 15 anos, 16, 17, não me lembro, exatamente o Morte e Vida Severina. Nós ensinamos para ele, onde o que ele ficou muito impressionado é que o nosso Severino não era somente um Severino que caminhava e vivia tudo aquilo. Eram mulheres também, eram várias atrizes, a cada cena a gente ia se revezando. E eu vim encontrar o João depois, quando eu estava fazendo um show em Sevilha, não me lembro, na época, 92, acho que foi a primeira Expo em Sevilha. E ele estava com muita vontade de me falar comigo, a gente acabou desencontrando, eu não tive essa graça, essa felicidade de cumprimentá-lo. Depois eu fiz o Morte e Vida Fiquei muito encantada com a montagem que o Tuca, o Teatro de São Paulo, fez, com a música de Chico Buarque de Holanda. Eu acho que foi o que fez com que Morte e Vida Severina ganhasse, assim, tivesse muito sucesso, muita fama nacional a partir de São Paulo. Depois o Zé Lito Viana fez o filme, onde eu fiz a Cigana, que eu gosto. É um dos cantos que eu uso às vezes nos meus shows até hoje, a Cigana Boa, aquela cheia de esperança, que fala mais ou menos assim. Atenção, peço os senhores também para a minha leitura. Também venho dos Egípcios, vou completar a figura. Muitas coisas que estou vendo é necessário que eu diga. Não ficará pescada, gereré é toda a vida. Minha amiga se esqueceu de dizer todas as linhas. Não pensem que a vida dele há de ser sempre daninha. Enxergo daqui a planura que a vida do homem de ofício é bem mais sadia que os mangues. Tenho embora precipícios. Não vejo dentro dos mangues, vejo dentro de uma fábrica. Se está negro não é lama, é graxa de sua máquina. Coisa mais limpa que a lama do pescador de maré que vemos aqui vestido de lama da cara ao pé. E mais, para que não pensem que sua vida tudo é triste, vejo coisas que o trabalho talvez até lhe conquiste. Que é mudar-se desses mangues daqui do Capibaribe para um mocambo melhor, nos mangues do Beberibe. Esse é João Cabral, eterno, atual, moderno. A interpretação na TV Globo me gerou outro personagem, que foi a Mulher da Janela, que é um canto belíssimo. E é isso aí. Se Deus quiser, ainda estarei em contato com essa obra em muitas outras ocasiões. Não ficará pescada e gererê toda a vida. Minha amiga se esqueceu de dizer todas as linhas. Enxergo daqui a planura que a vida do homem de ofício bem mais sadia que os mangues, vem embora precipício. Severino Retirante, deixa agora que eu lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida
Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas, se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar o seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo que seja assim, pequena explosão como a ocorrida. Mesmo que seja uma explosão como a de há pouco. Franzina. Mesmo quando há uma explosão como a de há pouco, Franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cai.